Estamos falando das autodeclarações de Jesus e as implicações dela para nós hoje, os eu sou de Jesus, como que isso soou e como que isso ainda hoje nos impacta e nos encoraja, nos desafia a viver a nossa vida cristã. Nós começamos com eu sou o pão da vida. Cassandro trouxe essa reflexão para a gente. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Domingo passado nós falamos eu sou a ressurreição e a vida, em João capítulo 11. E hoje nós vamos para a sexta declaração, ou autodeclaração de Jesus, que se encontra no capítulo 14 do livro de João. Então nós temos mais uma, dia 16 agora nós não falaremos sobre esse assunto, no dia 23 nós encerramos, e aí já no próximo mês, dia 30 a gente já começa uma nova série de mensagens para meditarmos no nosso domingo à noite. Eu me lembro que eu servi o exército, e um exercício que nós fizemos uma vez, foi um exercício muito interessante. Era um exercício de guerrilha urbana. Então, como é que funcionava esse exercício? Nós tínhamos que fazer todo um procedimento, era como se nós estivéssemos tentando bloquear uma pequena guerrilha que estava na cidade, tinha tomado alguns lugares, e aí, então, teve todo um procedimento, alguém que foi antes para ouvir um informante, foi todo um cenário armado. E eu era, nessa operação, eu era o homem rádio. É esquisito isso aí, não é que eu era um super-herói não, viu, Bia? Tinha uma antena, não era bem isso, né? A Bia já ficou pensando, vendo a antena, né? Não, eu carregava a aparelhagem de rádio. Então nós nos preparamos, ouvimos todas as instruções. O comandante daquela patrulha foi no quadro e ele fez por onde nós iríamos invadir, era um prédio. Nós tínhamos que pular um muro que era alto. Então tinha uma ordem para como pular, para onde ir, como fazer. Existiam direções muito claras para que a gente fizesse aquela operação. Nós entraríamos atirando, aquelas pessoas iriam então se render, então tinha todos os figurantes, estava tudo certo, era um exercício. Fomos para o lugar, nos deslocamos, todo mundo lá, aquela coisa, passa tinta preta na cara e verde, aí não sei o que, eu com aquele rádio pesado, e aí sobe o muro não era tão alto do lado da frente, mas ele era um buracão quando caía, lá vai eu pro chão com aquele negócio todo, e dor, e todo mundo pulou e a gente foi, só que quando a gente chegou, eram 2 prédios, exatamente iguais, e a gente parou, e a gente ficou esperando pelo nosso comandante. O comandante fez assim, esquerda, foi todo mundo para a esquerda. Entramos no prédio da esquerda e já entramos atirando, gritando, metendo o pé na porta. Só para encurtar uma história longa, nós entramos no prédio errado. E a gente quase matou o zelador do prédio. Era um prédio em construção, era uma obra em construção. Na hora que eu meter o primeiro pé no tapume lá, o cara já caiu do outro lado gritando, me valha, minha Nossa Senhora, me valha. Ele chamou todos os santos que ele conhecia para valer ele, e o cara já gritando, achando que era figurante, já dando tapa, já não sei o que, empurrando. Daqui a pouco vem um major bravo, bufando. O que vocês estão fazendo aqui? O prédio era de lá, seu bisonho, e todos aqueles assim, elogios, né, que a gente ouvia no exército, assim, tem vários elogios bonitos que o horário me impede de repetir. Por que eu estou te contando essa história? Porque essa história tem a ver com o que nós vamos ouvir hoje aqui. Os discípulos estão perguntando para onde ir, para onde andar, como fazer, para qual o caminho que vai fazer. E a resposta de Jesus é uma resposta direcionando cada um deles para esse caminhar que eles teriam da agora para frente. Eles têm nitidamente uma caminhada, uma toada da caminhada até esse dia, até esse ponto, e daqui para frente tudo vai mudar. Jesus sabe que tudo vai mudar. Esse discurso que você está lendo, ele começa no capítulo 13. Você não pode pensar, às vezes a gente pensa que de um capítulo para o outro
não há ligação nenhuma. Tudo que nós vamos ver na Bíblia, de João 13 até o 17, aconteceu tudo de uma vez só. Foi dividido em capítulos, mas aconteceu no que eles chamaram de discursos do cenáculo. Eles aconteceram naquele lugar onde a ceia foi preparada, onde a ceia foi, Jesus comeu a ceia com os seus discípulos. Em João nós não vamos ver isso, mas nós vamos ver nos sinóticos, Jesus comendo com os seus discípulos. E essa conversa é uma conversa só, é um relato só. Então eu vou te dar um exercício para você fazer em casa. Chegue em casa, abra João capítulo 13 e leia ele até o 17. Até o final do 17, você vai entender todo o contexto do que estava acontecendo ali. O discurso do cenáculo é um dos 4 maiores discursos registrados de Jesus. Nós temos um Sermão do Monte, que é um grande discurso de Jesus, são 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Nós temos o discurso, as parábolas do reino, em Mateus 13. Nós temos o que eles chamam o discurso do Monte das Oliveiras, ou do Jardim das Oliveiras ali, Mateus 24 e Lucas 21, e os discursos do cenáculo. Ele tem um grande conteúdo de instrução de Cristo Jesus. Então esses 6 versículos que nós vamos ler, eles são parte de um todo, tá certo? Eu selecionei, eu peguei essa passagem, esses primeiros 6 versículos do capítulo 14, para a gente meditar nessa noite. Diz assim, João 14, 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por esse culto, por essa noite, por cada irmão que está aqui, pela igreja do Senhor reunida. Nós lemos a Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, ela é como uma lâmina cortante, ao ponto de dividir juntas e medulas, penetrar no mais íntimo do nosso coração, Senhor, e gerar em nós transformação e mudança. A Tua palavra, Senhor, é ela que faz em nós o querer e o realizar do Senhor na nossa vida. E a minha oração é para que cada um que está aqui nessa noite tenha a sua mente e o seu coração na palavra. Que meus irmãos consigam desligar-se, Senhor, do que está lá fora, do que ficou em casa, e focar naquilo que o Senhor colocou. Eu oro ao Senhor que o Senhor repreenda Satanás e seus demônios, que vem para nos distrair e tirar a atenção. Senhor, que nós consigamos também focar e repreender tudo aquilo que nós mesmos colocamos como fatores de distração e focar na Tua palavra. Produz em nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Jesus começa essa parte do discurso falando isso. Não se preocupe, não fique ansioso, não fique angustiado, não fique estressado, não fique preocupado, não fique atribulado. É isso que Jesus está dizendo para eles aqui. Quando você for lendo, você vai ver que eles acabaram de viver aquele momento da entrada triunfal em Jerusalém. Jesus finalmente chega e é aclamado rei. Há uma série de expectativas nesse interim, nesse momento. Lá em Marcos, em Mateus, ou acho que é Marcos e Lucas,
vai dizer que Jesus queria passar aquela Páscoa com os discípulos e diz para eles: olha, vão até um lugar, vocês vão encontrar uma pessoa, diz: o mestre quer comer a Páscoa, onde ficam os aposentos para ele preparado, e aí você vai ver essa cena acontecendo em Marcos. João, no capítulo 13, já começa a registrar para a gente esse momento, aonde o ministério público de Jesus encerra, e ele começa agora as últimas horas da vida dele. Então ele começa a dar instruções muito claras para os seus discípulos, direções muito claras para os seus discípulos. Como um líder, como um estrategista, como um homem de negócios, Jesus, ele tem todas as estratégias muito bem feitas e muito bem geridas. Ele é objeto de estudo, porque ele consegue comunicar com perfeição com aqueles que caminhavam com ele. Aqueles que caminhavam com ele não ficavam em dúvida daquilo que ele queria falar. Mas será que foi isso mesmo que ele falou? Será que é isso? Aqueles que caminhavam com Jesus, se Jesus fosse o chefe da minha patrulha, nós não erraríamos o prédio. E talvez ele acharia uma forma melhor da gente chegar até aquele lugar, pular até aquele lugar e fazer e cumprir a missão que nós teríamos. Porque o nosso maior problema foi uma falta de direção. Foi falta de comunicação. Foi falta de experiência de quem nos dirigia, sei lá. Foi bisonice. Mas Jesus não deixava isso no ar. Ele sempre deixava muito claro para os seus discípulos. Então ele começa percebendo que o coração dos discípulos está perturbado. Agora, por que eles estariam perturbados? Por que eles estariam ansiosos? O que teria gerado ansiedade neles se há poucas horas ou há poucos dias atrás eles entraram em Jerusalém sendo aclamados como rei, como Messias? Eles cumpriram a profecia do Antigo Testamento, que dizia que ele viria montado num jumentinho, que ele seria aclamado. Há um momento de gozo, de alegria, há um momento de uma expectativa lá em cima. Mas Jesus diz que eles estão com o coração angustiado. E a resposta para isso está em algumas páginas para trás. Por exemplo, no capítulo 13, no verso 21, a gente vai ver que o próprio Jesus se angustiou. Jesus, depois de ensinar os discípulos uma grande lição de humildade, o lavar dos pés, depois dele ter esse momento com os seus discípulos, dele explicar para os seus discípulos algumas coisas no futuro, falando sobre amar, falando sobre uma série de situações. Eu imagino, isso agora aqui é Gustavo 22, versículo 1, minha teologia do viajar na maionese, mas eu imagino Jesus se sentando, se refazendo, e aí ele olha em volta, e aí João registra que o coração dele angustiou-se. Esse verbo aqui, ele quer dizer, o coração dele ficou pesado, ficou angustiado, ficou agoniado, ficou sem saber o que falar, o que fazer. Você já viveu angústia e você sabe o que eu estou dizendo. Ficou sufocado, apertado. E aí no versículo 21 do capítulo 13 diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus e afirmou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Então, talvez esses discípulos estão angustiados por verem o seu mestre angustiado. E mais, eles sabem agora que dentre eles, alguém vai traí-lo. E aí fica aquela coisa, e agora? Se você continua lendo, você vê que que Judas se levanta e vai fazer o que ele tem que fazer. Claro que é uma ordem de Jesus, nada saiu à soberania de Deus nisso aqui, mas é interessante, porque aqueles que não sabiam quem seria, ficaram pensando, quem será? Aquele que sabia que era ele, pensou, fui descoberto. Então há um clima tenso, há um silêncio estranho. Você já deve ter vivido esse silêncio assim, que você pode quase que cortá-lo. Pedro quebra esse silêncio, continuando no versículo 36,
no versículo 33, Jesus vai dizer, do 13 e 33, vai dizer assim: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas um novo mandamento eu te dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus está ensinando. O Pedro interrompe. Pergunta Jesus. Pois não, Pedro, fala. Para onde o senhor vai? Versículo 36. Para onde o senhor vai? E Jesus respondeu para ele: para onde eu vou, não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Jesus está claramente falando da cruz. Mas Pedro replicou: por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade eu te digo que jamais cantará o galo novamente, antes que você me negue 3 vezes. Então, em pouco espaço de diálogo, eles descobrem que um deles vai trair, e aquele com maior proeminência de liderança, aquele que Jesus tinha olhado para ele e dito assim: tu és Pedro, sobre esta pedra, essa rocha edificarei a minha igreja. Não foi carne, não foi sangue que te revelou essa declaração, você é aquele que vai, continuar conduzindo. Nessa mesma frase, nesse mesmo momento, eles acabam de ouvir que esse homem vai negar que conhece o seu amigo, aquele que anda com ele, que caminhou com ele todo esse tempo. E aí você pode imaginar esse ambiente. E aí Jesus olha para eles e diz: não se preocupem. Não se preocupem. E é interessante algumas afirmações de Jesus que elas parecem conflitantes, Em João 4, os discípulos falam assim: Senhor, você não comeu nada, come alguma coisa. Eu tenho uma comida, mas a minha comida vocês não entendem. Eu vou comer, mas vou comer uma outra coisa diferente. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu estou com fome, mas aqui tem comida, mas eu não quero comer. Jesus olha e fala: olha, o ambiente está pesado, a coisa está tensa, mas não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Esse verbo traz essa ideia. Não se deixem ansiosos. Não reajam segundo a ansiedade que está sendo provocada diante de você. Olha, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o climão está aqui, a coisa vai estar estranha, mas não se preocupe, fique calmo, fique tranquilo, fica sussa, de boa. Não se turbe o vosso coração. E aí ele começa a dizer: creia em Deus, creia também em mim. Não se turbe o vosso coração. Olhe para Deus e olhe para mim. Olhe para o Senhor e olhe para a nossa caminhada junto. Jesus traz os olhos desses homens para outro lugar que não o problema, que não o temor. Jesus faz o exercício de ajudar esses homens a olhar para Ele. Mais do que isso, Ele lembra esses homens e aonde colocar a fé deles, aonde depositar a fé deles. Creiam em Deus, creiam também em mim. E Ele continua dizendo: porque na casa do meu Pai há muitos aposentos. Tem versões que vai dizer mansões, tem versões que vai dizer moradas, mas o que você precisa ter em mente aqui é que numa casa do Oriente Médio, numa tenda, havia a tenda grande e eles dividiam em aposentos
com lençóis, com panos. Então cada um tinha o seu aposento. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: na casa do meu Pai tem aposento para todo mundo, tem lugar para todo mundo. A casa do meu Pai tem lugar suficiente para todos nós. Se esse fosse o objeto do nosso estudo nessa noite, eu estava lendo e eu me deparei com um estudo interessante, onde um cientista ele calculou as medidas da Nova Jerusalém, que aparece em Apocalipse, o tamanho dela, essa cidade quadrada que vem, e ele disse que essa cidade teria capacidade de abrigar tranquilamente, com muita folga, com um terreno bem tranquilo e espaçoso, 20 bilhões de pessoas. É como se fosse uma cidade do tamanho da Lua vindo para a Terra. O que Jesus está dizendo? Eu estou preparando um lugar para vocês, mas na casa do meu Pai, lá tem lugar para cada um de vocês, lá tem espaço para vocês. Eu estou indo e eu vou preparar para vocês esse lugar, mas não só isso, quando eu for, eu vou deixar tudo arrumado, e na hora que estiver tudo arrumado, eu também vou voltar. Então Jesus começa a colocar os olhos desse homem nos lugares diferentes. Ele diz: eu estou indo à frente de vocês, eu estou indo adiante de vós. Em Hebreus vai dizer que ele foi à nossa frente, ele abriu o caminho para nós. Havia a figura do Pródomos, que era uma tropa de elite romana, que ia na frente das tropas, abrindo a picada, abrindo o caminho, fazendo a segurança. Você já deve ter visto aquele barquinho rebocador. Antigamente também acontecia isso. Os barcos chegavam no porto, na Bahia, vinha esse barquinho batedor, e ele ia adiante do barco, conduzindo ele em segurança até o porto. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou indo na frente de vocês, e eu conduzirei vocês em segurança. Você tem perdido a escola bíblica dominical, você que não vem. Uma imagem que não sai da minha cabeça foi o dia que o Cassandro ministrou para a gente sobre Cristo Jesus vindo e pegando a nossa mão e nos levando diante da presença do Pai quando a gente expirar. Nós passando pelos lugares de sombra e morte, mas a mão do nosso Senhor nos segura, nos leva. É isso que Jesus está dizendo aqui. Creia em Deus, creia em mim, e eu não estou passivo nessa situação, eu estou indo abrir caminhos, eu estou indo preparar um lugar para vocês. E aí Jesus continua dizendo: porque vocês sabem para onde eu vou. Jesus está falando da cruz, e aqui há a figura do Tomé. Nós falamos numa quarta-feira sobre Tomé. Tomé, ele é muito injustiçado. A gente olha para Tomé e pensa que o Tomé é o incrédulo, mas o Tomé é um cara muito sensato. Você vai ver que ele aparece mais vezes no Evangelho de João, com perguntas pertinentes. Eu imagino todos os discípulos agora olhando para Jesus, e Jesus falando: eu vou para o Pai. Jesus: legal, e para onde eu vou vocês sabem? Sim, a gente sabe. E aí de repente Tomé vai dizer: Senhor, eu estou tomando nota aqui, mas eu não sei para onde o Senhor vai. Eu estou confuso, porque o Senhor acabou de falar, alguns minutos atrás, depois que o Senhor falou que alguém ia trair, o Senhor disse que para onde o Senhor ia, eu não podia ir. O Pedro falou que vai, o Senhor falou que o Pedro não vai, porque o Pedro vai te negar. E agora o Senhor fala que vai de novo, eu não estou entendendo. O Tomé, aquele cara, estava ruim, parece que melhorou, mas aí piorou. Parece que estava ruim de novo, né? Não é assim, não é aquele videozinho assim? Mas estava ruim. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não entendi. Há uma franqueza nesse homem fabulosa. Há uma declaração, uma falta de medo de perguntar, de sair do óbvio em Tomé, fabuloso. E essa pergunta de Tomé gera um dos versículos mais belos de toda a Escritura.
uma das declarações mais maravilhosas de Jesus, de todas as Escrituras. Ele fala: eu não sei qual é o caminho, Senhor. Jesus olha para ele e diz: eu sou. Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Na sua Bíblia está assim: eu sou o caminho, vírgula, e a verdade, vírgula, e a vida. Algumas traduções vão colocar o eu sou na frente de todos, porque é isso que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Irmãos, essa frase, se para nós já é bonito e profundo, agora imagina para um judeu que ouve isso pela primeira vez. Porque Jesus pega as 3 pilares da religião judaica e sintetiza na pessoa dele. Ele é o caminho, a lei era o caminho. Eles pensavam que a lei dirigia, dava luz, guiava, era a lei que fazia isso com eles. A lei era o caminho, era a lei que os dirigia, era pela lei que eles descobriam como andar e o que agradava ao Senhor ou não agradava ao Senhor. Mas a lei era um caminho um tanto quanto falho, porque junto da lei colocava-se as interpretações da lei, e a lei, ela revelava o nosso pecado, e ela apontava sempre para uma necessidade de sacrifício. Então a lei era um caminho falho, vamos dizer assim, incompleto. Enquanto eu li e estudava, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Nós estávamos no Peru, fizemos uma viagem de carro, estava muito caro para ir de avião, juntamos em 3 doidos e fomos de Maringá até Cartagena, na Colômbia, de carro. Foram 19 mil quilômetros, ida e volta, 11 dias para subir, 8 dias para descer, ou 7 dias para descer. Eu sei que chegamos no Peru, numa cidadezinha, a gente estava virando noite para conseguir chegar. Na hora que a gente chegou nessa cidadezinha, era 7h30 da manhã. Nós perguntamos: queremos sair para a cidade de Tumbes, se eu não me engano, que era para o norte, para a fronteira com o Equador. E aí ele falou: você vai aqui, daí você vira à direita, vira em espanhol, do Peru. Nem um portunholzinho daquele não teve, foi daquele jeito, naquela rapidez, porque é o seguinte: eu vou te ensinar uma coisa: se você sabe meia dúzia de palavras no idioma da outra pessoa, não fale, porque ela acha que você é fluente, e ela te responde. Esses dias eu fiz isso, eu comecei: je m'appelle Gustavo, falei em francês com a haitiana, feliz da vida que alguém falou em francês com ele. Eu falei: oui, merci, bonjour, né? E aí a gente fez a pergunta, e ele falou, eu saí, o meu amigo estava dirigindo, o Wellington dirigindo, eu olhei: o senhor entendeu? Ele falou: nada. Aí encostamos do lado de um táxi, e ele perguntou: queremos ir para Tumbes. Ah, sim, vem atrás de mim que eu vou te mostrar o caminho. E aí ele saiu na nossa frente, a gente foi atrás dele, e daí ele fez uma rotatória. Daqui a pouco a gente passou de novo naquele lugar, e daqui a pouco, a terceira vez que passou, eu falei: tio, ou eles têm muito outdoor igual a esse, ou a gente está andando em círculos. E aí ele encostou do lado dele, na hora que parou no semáforo, o cara olhou pra gente: nossa, esqueci de vocês, desce aqui. A lei era mais ou menos isso, ela sempre voltava para um lugar comum. Jesus está dizendo que Ele é o caminho que a lei aponta. Deuteronômio 5, eu vou ler para você. Ele vai dizer assim, a lei está falando sobre esse caminho: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, o vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongues o dia na terra que haveis de possuir. Em Deuteronômio ele está dizendo: olha, antes de vocês entrarem, andem pelo caminho do Senhor. Salmo 18:30 vai dizer o que? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada,
Deus, Ele, o caminho dele é escudo para todos os que nele se refugiam. Os profetas diziam sobre o caminho de Deus, eles diziam assim, Isaías no 30, 21, ele vai dizer para a gente assim, cadê? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele. Eles perseguiam o caminho, a lei apontavam o caminho. E esse capítulo de Isaías, depois também, se você quiser meditar, é maravilhoso. Isaías 35, ele vai dizer sobre a Sião futura, aquilo que aconteceria quando o Messias viesse, que restaurasse o reino. Ele diz assim, ali haverá bom caminho, caminhos que se chamarão o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para seu povo. E é isso que Cristo está dizendo, eu sou o santo caminho. Será somente para o seu povo, será somente para as suas ovelhas, será somente para aqueles que estiverem entrado pela porta e estão no aprisco, aqueles que ouvem a sua voz e caminham atrás dele. E ele diz assim, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, nem mesmo aquele que não tem senso. Jesus está dizendo para mim que essa bússola chamada lei aponta. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho para Deus. Eu sou o caminho para a morada na casa do meu Pai. Eu sou o caminho para a transformação espiritual de vocês. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus é o homem a ser seguido. Jesus é a referência. Jesus é a bússola infalível. Jesus é o guia infalível, ele não erra, ele não esquece a entrada, ele não esquece que você está seguindo ele nunca vai ser como esse motorista que eu acabei de te contar, ele é o caminho, não é um caminho, ele é o caminho. E ele continua dizendo, eu sou a verdade. Abre aí para mim João, no capítulo 1 de João. Um frio aqui, mais gelado do que de costume. João abre o seu livro. João 1, 17, primeiro. No prólogo, João falando do verbo que se fez carne. O resumo do livro de João, nesse prólogo, essa introdução, ele diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés deu a lei, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Versículo 14 do mesmo capítulo vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E nós vimos não só ele, mas vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João está mostrando para a gente que Jesus não só é a verdade, como filosofia para nós hoje, se a gente for colocar assim, como teologia, mas Jesus é a verdade encarnada em uma pessoa. Os gnósticos não criam nisso. João está refutando. Se você olhar, a palavra verdade aparece nos escritos de João mais do que em qualquer outros escritos do Antigo e do Novo Testamento. Qualquer outros escritores do Novo Testamento não usam e não batem nesse conceito da verdade como João faz. Jesus é a encarnação da verdade, ele é a materialização da verdade. Tudo na lei apontava para ele, e ele agora se apresenta diante dos seus discípulos, não apenas como um profeta, um professor ou um mestre, ele é Deus. Hebreus 1, do 1 ao 3, diz para a gente que, havendo Deus outrora falado pelos seus profetas, agora ele fala através de Jesus, que é a expressão exata do seu ser. Ele é Deus, ele é a verdade, ele é toda a verdade, ele é
toda a vida. Tudo isso está encarnado em Jesus. João 1 vai dizer para a gente, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele veio e habitou entre nós. Ele veio morar entre nós. Jesus também é não apenas um caminho por qual andar, mas Ele é a verdade de como andar nesse caminho. Jesus é a lei moral para a maneira que você vai caminhar nesse caminho. Não é apenas um caminho que você anda, mas Jesus está dizendo que não é só andar no caminho, mas é como andamos nesse caminho. Ele é a encarnação dessas verdades para nós. Ele é totalmente verdadeiro. Ele é a verdade ética do homem. Jesus é a verdade ética do homem. E ele termina dizendo, nessa mesma frase, que Ele é a vida. Ele é a vida. Antes disso, eu quero ler para você essa frase. Um professor de matemática, geometria ou história ensina fatos. A vida dele não influencia enquanto ele ensina. Se você está vendo uma aula de trigonometria, ele tem que te ensinar sobre triângulos. A vida dele privada não te influencia. Mas William Barclay diz assim para a gente: a personalidade não tem o maior peso quando se busca ensinar geometria. Se alguém se propõe a ensinar a verdade moral, a sua personalidade é essencial. Um adúltero que prega a necessidade de pureza, um egoísta que prega o valor da generosidade, um orgulhoso que ensina a beleza da humildade, uma criatura irascível que prega a beleza da serenidade, uma pessoa amarga que prega a beleza do amor, estão condenadas a não ter êxito. Por isso que os nossos filhos repetem mais o que vem do que o que a gente fala. Por isso que muitas vezes os nossos filhos são apenas reprodutores de um comportamento que vem em casa. Porque não dá. Ele está vendo isso 24 horas por dia em casa. Chega na casa de alguém que ele vai ficar 2 horas, ele acha que está normal. Nós precisamos entender que a verdade moral não se transmite só em palavras, mas com exemplo. Muitos homens podem dizer que ensinaram a respeito da verdade, mas nenhum deles pode dizer que o que ensinaram é verdade. Jesus pode dizer: eu sou a encarnação da verdade. E por fim ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu também sou a vida. Além do caminho para andar, da forma para andar, Ele é a plenitude para você desfrutar desse caminho. A vida plena em todos os sentidos você só encontra em Jesus. Isso nós temos falado nesses 6 últimos domingos. Vida plena você só tem em Cristo Jesus, não tem outro lugar. O resto é sobreviver. A vida estava nele, Ele era a vida eterna, a vida abundante. Você vai ver isso nos escritos de João. E a vida agora é para a gente também um lampejo da eternidade. Só tem vida em Cristo Jesus. E eu quero propor para vocês 2 aplicações práticas desse texto para nós. A primeira delas: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. A primeira aplicação prática que eu quero te lembrar é que não são os seus sentimentos que te comandam. Você acredita que Deus nos daria uma ordem impossível de cumprir? Você acha que Jesus falaria alguma coisa assim: vou colocar isso aqui, porque eu sei que eles não vão conseguir, e quando eles chegarem no céu, a primeira coisa que eu vou falar para eles é: vocês viram lá João 14:1? Vi. Pegadinha do malandro. Você não ia conseguir nunca. Você acha que seria isso? Você acha que é impossível? Essa frase, não se turbe o vosso coração, está no imperativo. É um mandamento. Ele está dizendo: não se preocupem. Não reajam segundo aquilo que está no seu coração ou aquilo que aparentemente os seus olhos veem. Eu imagino Jesus dizendo em Gustavo 23:2: engole o choro. Psst, psst, engole o choro.
Relaxa, reage. Não, tem mais coisa, você não está vendo tudo. Te domina. Nós tínhamos uma obreira na Jocum, a Jal, ela falava, olha a capa do Batman. Quando ela falava assim, ela queria dizer que você tinha que entrar, ela era uma baiana, você tinha que entrar no jeito, no eixo. Para de dar piti. Parou? Você é homem? Não fica bem para uma mulher da sua idade ficar dando piti. Ah, mas você não sabe. Eu sei. As suas emoções não te comandam. É isso que Jesus está dizendo aqui. Emoções são excelentes escravos, mas péssimos senhores, irmãos. Se você vive comandado pelas suas emoções, você está fadado a dias difíceis, em todos ou em muitos dias da sua vida. Porque tem dia que era melhor ficar dormindo, né? E aí ele dá para a gente 3 motivos para a gente não deixar os nossos sentimentos nos comandarem. Primeiro motivo, por causa de quem você conhece. Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, coloque a sua fé no Senhor, creia em mim. Irmão, se você caminha com Jesus, se você anda com Jesus, me responda, ou responda para você mesmo, será que você pode colocar a sua confiança nele? Será que aqueles discípulos podiam colocar a confiança nele? Viram milagres, viram ele acalmando tempestade, viram eles ressuscitando o morto. Jesus não podia entrar no enterro que o morto ressuscitava, estragava a festa de todo mundo, o povo que ia lá chorar. Você acha que eles não podiam colocar a confiança deles no Senhor? Por causa de quem você conhece, os seus sentimentos não te dominam. Porque na hora que eles vierem, você lembra, creia no Senhor. Creia nos feitos de Deus. Traz à memória o que te traz esperança. Faça um exercício. Bote o teu joelho no chão, entre no banheiro, ore no carro. Mas se lembre dos feitos do Senhor. Enquanto você se debater, Rafa, o cara está se afogando na piscina e ele está se debatendo, você pula? Você espera o quê? Ele parar. Você vai chegar perto dele e dizer, calma, senão nós dois vamos morrer. Me ajuda aí, Rafa. Fala que sim. Você pula? Claro que você pula, mas né? Acalma ele no tapa. Mas você imagina Jesus dando uns tapas em nós? Né? Mas entendam o que eu estou querendo dizer. Renda-se. Sabe, irmãos, o grande problema da gente é que muitas vezes a gente quer lutar com as nossas forças. E não se tem como acalmar o coração no braço. Aí o olho vai ficar roxo, como o Rafa falou. Acalma ele no sossega, no botar o leão para dormir. Não se turbe nosso coração, primeiro, por quem você conhece. Porque está abatido a minha alma, diz o salmista. Espera nele, aguarda nele, diga para a tua alma quem Deus é no dia ruim, irmão. Diga para a tua alma, não se turbe a alma. Desenvolva um relacionamento com alguém nessa comunidade que vai orar com você, que vai caminhar junto com você, que vai te apresentar diante do Senhor. Não se turbe o vosso coração, confie no Senhor, confie nele. A primeira coisa que ele te fala. Segunda coisa é para onde você vai. No dia mau, lembra para onde você vai. Ele disse que foi preparar para a gente morada. A Bíblia, esse livro que você medita nele dia e noite, ele fala 532 vezes sobre céu. Todas as vezes que você quiser achar uma passagem sobre o céu, você vai encontrar 532 vezes. É uma passagem por ano e ainda sobra mais 100 e poucas, quase 2 anos você pode meditar em passagens sobre o céu. Então você precisa lembrar quem ele é, mas para onde você está indo? Ele está indo preparar a morada, ele é o caminho. E ele é o caminho porque, eu anotei aqui, primeiro,
Porque Ele é o Logos, o Verbo, a palavra encarnada que revela Deus ao homem. João vai dizer isso para a gente. Ele é Deus encarnado. E Ele disse isso para você. E Ele não mente. Depois, segundo, na encarnação dele, Ele tem a missão de conduzir os homens ao Pai. João 1:4, ele vai dizer isso para a gente. A vida estava nele e Ele era a luz dos homens. Ele tem a missão de levar-nos e nos apresentar diante do Senhor. Você sabe que nenhum daqueles que Deus deu a Ele se perderá. Em sua morte, Ele torna possível o caminho de volta a Deus, é o que Romanos 5 fala para a gente. Na sua ascensão, Ele levanta os homens até lugares celestiais, Ele nos leva em lugares celestiais. Efésios 1:19. Em sua ressurreição, Ele dá vida aos homens, a vida de Deus. Romanos 4:25. Em sua glorificação, somos glorificados, recebemos o nosso corpo ressurreto e entramos no descanso do Senhor. Não se turbe o vosso coração, você sabe para onde você vai. Não tenha medo daquilo que pode fazer contra você. Saiba que você tem um Pai que está nos céus e Ele guarda e zela por você. Cristo Jesus morreu por você. Morreu por você. Ele é o único caminho, irmão. Se você não tem essa certeza da sua salvação, você precisa render-se aos pés de Cristo Jesus. Ele é muito sério para brincar com a salvação de qualquer pessoa. Deus é muito sério nesse assunto para deixar isso nas nossas mãos. Ele tem caminhado com você, andado com você. Você precisa render-se a Ele. Pedir a Ele que te mostre a beleza que há em Cristo Jesus. Ele mesmo nos pega pelas mãos e nos dirige. É isso que Ele está dizendo. Eu sou o caminho, o único caminho. E o terceiro motivo pelo qual você não deve turbar o seu coração é que você sabe que você não está só. Ele fala que eu vou preparar a morada e eu vou voltar. E em João no 14, ele vai dizer que ele não for, ele não pode enviar o Consolador. E ele enviou o Consolador. Você e eu temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Um dia você vai habitar com Deus, mas por agora Deus, através do Espírito, habita em você. E o Espírito te ajuda a tomar decisões, o Espírito te ajuda a se portar, a se comportar, a se controlar e a desfrutar de plenitude enquanto vive. Não se turbe o vosso coração. E a segunda aplicação, nós temos não fake news, como a gente tem ouvido, mas nós temos boas novas. A nossa mensagem é verdadeira. Jesus é a verdade. Nós não estamos falando de algo que é subjetivo, nós estamos falando de uma pessoa. O nosso evangelho é sobre uma pessoa. Immanuel Kant, um filósofo do século XIX, ele pega a verdade e faz um desserviço para nós, porque ele eleva a verdade a um conceito subjetivo. E aí você hoje conhece aquela expressão de que isso pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. A verdade é agora segundo a minha interpretação. E esse é um paradigma falho, porque ele diz, todas as verdades são relativas. Não existe verdade absoluta. Portanto, a primeira afirmação não pode ser absoluta. Concordam comigo? Se a primeira afirmação é não tem nada absoluto, ou seja, todas as verdades são relativas, não existe uma verdade absoluta, essa afirmação não é absoluta. Ela é falha. Ela é falha. Nós temos a verdade, porque a nossa verdade é uma pessoa. Irmãos, Jesus é a encarnação de tudo que é verdadeiro. E Ele nos convida para andar nele. Logo, você precisa ser uma pessoa, olha para mim, verdadeira. Meia verdade é uma mentira.
Você precisa não apenas andar na verdade, mas você precisa não jogar com a verdade. Porque tem gente que joga com a verdade, que conta só o que interessa, que põe nas suas relações letrinhas miúdas de contrato que ninguém lê. E que lá, depois que você assinou, você está devendo até a sua terceira e quarta geração se você cancelar esse contrato. Alguns acostumaram-se com a antiga vida na mentira e trouxeram ela para agora. Não dá para andar com Jesus e não andar na verdade. Você precisa entender isso. Nós não só precisamos andar na verdade, nós temos que lutar pela verdade. Nós temos que amar a verdade, porque a verdade para nós não é um conceito subjetivo, é uma pessoa, é Jesus. Você precisa olhar nos olhos das pessoas, e as pessoas precisam saber que você é verdadeiro. Sabe o que mais machuca quando a gente descobre uma mentira? Isso eu conversava com a Donias esses dias. É porque antes de acreditar na história de alguém, você acredita naquele alguém. É ou não é? Por que quando um casamento acaba por causa de mentira, as pessoas saem aos cacos? Porque não é o que aconteceu, não é o fato, mas é aquela pessoa que foi desacreditada diante dos teus olhos. Por que um filho demora tanto tempo depois que fez besteira para conquistar de novo a confiança do pai, por mais que ele ame? Porque a pessoa foi desacreditada. Qual de vocês aqui que, sendo um empresário, coloca no caixa aquele que já te roubou 2 ou 3 vezes? Você perdoou, você deu outra chance, mas você muda ele de posição. Pastor, o senhor está sendo hipócrita. Jesus falou para amar. Tá, Jesus falou para amar. Você já amou ele não chamando a polícia. Você já amou ele dando outra chance, não mandando ele embora por justa causa. Agora deixa de ser burro e põe ele em outra função. Porque eu tenho certeza que você não vai ter mais paz deixando aquela pessoa fazendo aquela coisa. Nós falamos por aí, raposa tomando conta de galinha. Infelizmente, irmãos, eu vou dizer para vocês, demora-se 10 anos para construir uma imagem e 10 segundos para acabar com ela. E depois que você quebrou a sua imagem em algo, demora mais 10 anos. E não seja bobo de achar que os outros têm que te engolir. Não tem não. Você tem que voltar a amar a verdade, a ser verdadeiro. Não venha com essa historinha, estão me julgando. Então, é isso que vai acontecer. É assim que vai acontecer mesmo, irmãos. Infelizmente é assim que vai acontecer. Mas os teus frutos, sendo dignos de arrependimento, vão dar testemunho sobre quem é você. Nós precisamos ser o povo da verdade. Nós precisamos amar a verdade. Você não pode negociar a verdade, mesmo que isso te traga dano pessoal. Você não pode negociar a verdade, porque a verdade para nós é uma pessoa. Nós precisamos amar a verdade. Essa é a segunda aplicação. E eu quero concluir com essa frase de Thomas Kempis, que eu acho que resume bem o que falamos aqui. Sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. E não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar. A verdade pela qual vocês devem crer. E a vida na qual vocês devem colocar a sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e tomarão posse da vida eterna. Thomas Kempis, fazendo um resumo desse versículo.